Começar então a fazer nossa gravação. Nosso tema de hoje é sobre o mundo regenerado, porque todo mundo fala muito sobre a transição, mas pouco se fala de como será esse mundo regenerado, né? O mundo de regeneração tão sonhado aí por nós. Nós já falamos muitas vezes sobre a transição planetária, sobre os momentos atuais de dor, de sofrimento próprio, né, para essa fase final desse mundo de provas e de expiações, mas hoje traremos um tema que nos dá uma injeção de ânimo e desperta a nossa fé por dias melhores. Então vamos lá. Como é que será o planeta de regeneração? A resposta nós fomos buscar na Gênese, nas diversas falas de Emmanuel, né, de outros espíritos, e também nas de Emmanuel, as respostas que ele deu às perguntas feitas no programa Pinga Fogo em 1971, só para vocês terem uma ideia quanto tempo, né? Transmitido lá pela extinta TV Tupi, né? Outras falas também que podem gerar polêmica, né? Porque essas premonições do Chico Xavier que a gente traz foram trazidas à tona por alguns espíritas muito íntimos do Chico, né? E foram revelações feitas para um determinado número de pessoas, né? Pedindo que eles somente trouxessem à tona no momento aprazado. E quando foi que eles definiram esse tempo certo? Foi quando se criou uma expectativa em cima da profecia dos maias de que o mundo iria acabar em 2012. Bom, eles então se reuniram e concluíram que estava na hora, deixa eu tirar só o som daqui, que estava na hora de trazer à tona toda essa revelação e concentraram então no livro Não Será em 2012, várias profecias que o Chico pediu que fossem guardadas até o momento certo. Pois bem, o Geraldo Lemos Neto, né, que foi um deles, né, junto com a doutora Marlene Nobre, se reuniram e fizeram esse livro Não Será em 2012, né? Muitas pessoas questionam, dizendo que espíritos superiores não dão datas, mas foi o próprio Kardec, né, que falou sobre a teoria da presciência. Está lá na Gênese também, né? E falou ainda que seriam necessárias de 2 a 3 gerações, além da dele, que passariam, né, por uma fase de incredulidade, para que os ensinamentos espíritas se tornassem um senso comum e fosse bem compreendido. Então foram essas falas que estão presentes em vários livros e várias falas do Geraldo Lemos Neto, junto com a doutora Marlene Nobre, onde eles exploram e explicam, né, o que o Chico foi falando a respeito do que seria esse novo mundo de regeneração. Bom, para o Kardec, quando ele fala em 2 a 3 gerações além da dele, né, na época a geração dele durava uns 50 anos, né? Então seria, se a gente for fazer o cálculo, 200 anos. Então de 1857 mais 200 anos, 2057, coincidindo com o período estabelecido por Emmanuel no Pinga Fogo, quando a Terra estaria no mundo de regeneração. Quando eu fiz esse estudo numa casa espírita em 2012, alguns amigos vieram no final me contestar, né? Alegando que 43 anos era muito pouco tempo para tanta transformação.
Aí eu argumentei que eu era, né, e ainda continuo sendo agora em 2021, um museu ambulante, né? Eu sou testemunha viva de tantas transformações que, se me dissessem quando eu era criança ou quando era jovem, né, que eu ia vivenciar várias coisas antes dos meus 30 anos, dos meus 40 anos, dos meus 50 anos, eu certamente não acreditaria. Pois bem, eu e muitos de vocês que estão me vendo aí, com certeza, não só acompanhei e vivi mudanças extraordinárias, como continuo acompanhando aos 71 anos maravilhosas conquistas em todas as áreas. Mas só que a sociedade não acompanhou com o desenvolvimento moral o tecnológico, né? Então, eu lembro também que no último estudo que nós fizemos aqui, eu mostrei o quanto a humanidade quando a humanidade se mostra lenta, preguiçosa, indiferente a essas mudanças extremamente necessárias, que a espiritualidade deixa de ficar passando a mão, vai meu filho, vai, dá uns empurrãozinhos devagar, para dar um empurrãozão, para acordar de uma vez por todas os retardatários que somos todos nós. Aí vem os flagelos de toda a natureza, físicos e morais, como uma forma de nos despertar, como a dor, tão bem definida pela Ângela no último estudo da semana passada, resgatando o velho ditado que se a gente não muda pelo amor, vai ter que mudar pela dor. Mas o que vai mudar na Terra quando esta for um mundo de regeneração? Os espíritos lá no Evangelho e na Gênese falam que no início não iria mudar muita coisa porque o progresso dos mundos é gradual. Só que eles já falaram que naquela época de Kardec esse mundo já estava começando a fazer as mudanças, né? E que, com o passar do tempo, o bem ia predominando sobre as intenções da imperfeição espiritual e moral. E aí eles classificam o mundo de regeneração entre um tempo de transição entre o mal predominante no mundo de provas e de expiações e o bem predominante nos mundos felizes. Então, os mundos regenerados ainda não são mundos felizes, ditosos, né? Mas é lá, diz Santo Agostinho, que a alma se arrepende, neles encontra paz, descanso, e ela termina por purificar-se e merecer ser um habitante de um mundo feliz. Está lá no capítulo 3, item 17 do Evangelho. Mas, diz ele ainda, o homem ainda vai ter provas a suportar, mas não terá mais expiações, né? E esses 3 cânceres morais do espírito, o orgulho, o ódio e a inveja, serão extirpados desse mundo novo, né? E isso faz com que a gente pergunte, tá, e para onde estão indo esses espíritos renitentes no mal? Chico falou para Geraldinho que desde a Segunda Guerra Mundial, Jesus está recebendo os degredados da Terra no planeta Quiron, que é muito semelhante à estrutura física da Terra. A humanidade de lá vive ainda nas cavernas e, pela misericórdia divina, os terráqueos
vão deixar o paraíso terrestre e vão ajudá-los a plantar, a caçar, enfrentando as dificuldades buscadas por eles mesmos. E quem são esses degradados? Os que causaram as guerras, os traficantes de drogas, de humanos, de armas, de órgãos que serão convocados a lá trabalhar para valorizar a vida que malbarataram aqui na Terra. Então vocês imaginem, nós que hoje já vivemos num mundo com tantas regalias, com tanto conforto material, com tantos recursos tecnológicos, de repente sermos obrigados a voltar para um mundo primitivo. Mas lá, esses espíritos vão trabalhar usando a inteligência que adquiriram aqui, o conhecimento que vão levar para ajudar no progresso desses mundos, né? E Santo Agostinho também ainda esclarece, né, que nos mundos regenerados o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, né, e que vai experimentar ainda sensações e desejos, mas está isento das paixões desordenadas que hoje nos escravizam. Só que neles, como nós já dissemos, não vai haver mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que nos tortura e o ódio que nos asfixia. E ele diz que uma palavra estará escrita nas nossas frontes: amor. Né? Uma perfeita harmonia, né, vai regular as relações sociais, haverá uma justiça, né, e não mais as desigualdades que a gente observa presentes ainda hoje, né? Essa diferença absurda, onde vemos vários miseráveis morrerem de fome e outros esbanjando luxo e riqueza numa desigualdade social extrema, né? Outra característica do mundo de regeneração é a crença absoluta na existência de Deus e a submissão às suas leis. Então hoje, né, muitas pessoas não acreditam em Deus, mas neste novo mundo os espíritos que lá estarão serão aqueles que acreditam na existência de Deus e seguem suas leis. E quem é que vai provar a existência de Deus? A própria ciência. Olha que coisa maravilhosa. Santo Agostinho também lembra que como o mal ainda não se perdeu completamente, ainda exerce algum domínio sobre o ser humano, né? Se a gente não avançar, nós podemos recuar. Quer dizer, não merecer ficar ali. Se a gente não estiver firme no caminho do bem, nós podemos cair novamente em mundos de expiação, e aonde vão esperar certamente mais dores e terríveis provas. E não é isso que a gente está querendo para nós, né? Chico também fala que ainda nesse século XXI, a ciência vai comprovar todos os postulados espíritas cristãos. É a ciência que vai descortinar a ciência do espírito e, pasmem, o contato com os extraterrestres. Divaldo ressalta as inúmeras pessoas que já conseguem se comunicar com esses espíritos extraterrestres que visitam a Terra, em OVNIs, discos voadores, dizendo que eles têm muitas informações e muito boas informações, mas que eles não estão só visitando a Terra, eles vão se comunicar, mas vão também reencarnar entre nós, conforme Manuel Filomeno de Miranda, que diz que desde 1970, vários espíritos extraterrestres vindo de Alcione reencarnaram no Brasil e no mundo para alavancar o progresso. E Divaldo diz
que ele mesmo, em suas andanças pelo mundo, já encontrou diversos deles reencarnados. Chico diz que nós estaríamos recebendo missões de extraterrestres que viriam colaborar, né, com o progresso, e existem muitas histórias narradas no YouTube onde pessoas revelam as experiências em ver, ouvir, conversar, ser abduzidas, visitar, viajar em naves, né? Explicando, e normalmente elas trazem mensagens de esperança, de estímulo, dizendo do sentido da vida na Terra, ou do quanto a gente precisa se modificar, se tornar uma pessoa de bem, exercendo a caridade, o amor ao próximo, superando as nossas mazelas morais, o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa intemperança, mudando a nossa forma de ser. A maioria deles certamente traz esta mensagem para despertar de uma certa forma nós. E eles então publicam essas mensagens, sejam em livros, sejam em vídeos, comentando sobre as experiências que eles tiveram, né? Eu selecionei uma que eu vou contar rapidinho, a história de um homem que ficou em coma por 6 meses, né? E quando ele despertou, ele contou uma história incrível. Ele diz que acordou num deserto e ele só conseguia ver inúmeras estrelas iluminando o terreno. Caminhou muito até chegar numa montanha. Aí começou a entrar num desespero, pensando que ele tinha sido sequestrado e que o deixaram ali no meio do nada. Fez até uma oração, pedindo a Deus que lhe desse alguma luz e que o levasse de volta, né, para sua esposa e seu filho, só que ele não se lembrava nada do dia anterior. Mas devagar foi vindo a memória, ele lembrando que ele estava num jantar com vários empresários, comemorando um grande acordo com a empresa onde ele trabalhava. Mas, de repente, interrompendo seu pensamento, ele viu chegar uma grande nave, tipo um helicóptero, pousando à sua frente. E ele logo pensou, nossa, deve ser meu resgate, né? Mas ele viu 2 elementos gigantes de cor cinza saindo da nave e aquilo ali causou-lhe medo, né? Eles se aproximaram e ele sentiu um som dentro da sua cabeça. Quem é você? De onde você é? Né? Aí ele respondeu, eu sou de Nova York e eu preciso voltar para minha família. Será que vocês podem me emprestar o celular para eu ligar para eles? Falaram, você não pode se comunicar com eles. Você está no deserto de Tuna. Como? Onde? Sem responder, eles entraram na nave e foram embora numa velocidade extraordinária. Ele ficou ali mais perdido ainda e continuou caminhando até que de repente viu surgir outra nave e outro ser desceu dizendo que sabia de onde era ele, né? E que já tinha visitado o nosso planeta algumas vezes para aprender sobre a cultura humana. Falou o John, né? Nosso planeta, cultura humana? E ele então se identifica dizendo que se chamava Z e que John estava muito longe de casa, cerca de 5 bilhões de anos-luz de distância. Foi um choque, né? E ele disse que visitou a Terra há 10 mil anos e que não havia como ele retornar. E já estava indo embora quando John implorou para ele que o ajudasse a voltar para casa. Zé então explicou que só havia 2 maneiras. Uma era construir a sua própria nave, já que nenhum ser do planeta iria oferecer a dele. E o motivo disto é que eles aprenderam a ser um ser superior a nós, né?
e que eles aprenderam tudo isso que eles sabem com um ser superior a todos eles lá, que nós chamamos de Deus. E que Deus era o pai de todos eles lá naquele planeta. Foi difícil de engolir, né? O John pensou, mas esse cara tá de brincadeira comigo, né? Mas antes dele explicar como deveria ser feita a nave, ele comentou essa diferença entre eles e disse que os humanos, né, precisariam evoluir bastante para chegar até onde os seres daquele planeta estavam, porque lá eles já tinham uma preocupação enorme com a natureza e viviam sem guerras. Mas essa informação aparentemente maluca foi mais maluca ainda quando ele disse que nós, os seres humanos, havíamos crucificado um deles há milênios. E aí foi então que ele foi ajudar o John a construir a nave. Quando estava pronta, e depois de ficar conversando com ele sobre muitas coisas, sobre a vida, sobre o universo, John se lembrou que ele tinha dito que havia 2 formas de voltar para casa e perguntou qual era a segunda. Ah, muito simples. Feche os seus olhos e durma assim que você entrar no veículo voador. A escuridão tomou conta dele até que seus olhos conseguiram se abrir de novo e ele percebeu que estava preso a uma cama de hospital conectada a vários tubos e fios. E na mesma hora viu diante dele um médico sorrindo e dizendo que ia ajudá-lo. Aí ele olhou e era o Z. Nossa, o Z, Dr. Z? Ele tinha um monte de perguntas, mas o médico falou primeiro. Olha, John, ninguém acreditou que você iria acordar depois do trágico acidente de carro e depois de tanto tempo em coma. Deu um sorriso para ele, virou as costas, saiu e não voltou mais. Quem era de fato ele? Ninguém viu esse homem dentro do hospital, ninguém conhecia esse Dr. Z, mas essa era a história que ele tinha vívida na sua memória e se lembrava intensamente, né? Aí a gente vai lembrar, né, que os primeiros clarões, né, porque estão escondidos esses arquivos, esses ensinamentos, né, mas os primeiros clarões sobre a existência de extraterrestres foram vistos em agosto de 2019, quando a Força Aérea Norte-Americana finalmente reconheceu publicamente, ou seja, trouxe à tona a informação que seus aviões tiveram contato com naves extraterrestres por muitas vezes durante muitos anos. E de lá para cá, então, essas revelações não oficiais que foram mantidas em segredo, em arquivos por muito tempo, estão vindo à tona por pesquisadores, né, por pilotos, tanto pilotos da aeronáutica americana, quanto pilotos de voos comerciais, né, mostrando que os extraterrestres estão aí e que nos visitam e que só vai ser uma questão de tempo esse contato com eles, né? Quem tiver o Amazon Prime vai poder assistir os episódios do projeto Blue Book, onde vários militares das Forças Aéreas Americanas revelam seus contatos com OVNIs e extraterrestres. Infelizmente só está lá nessa plataforma de streaming, né? Mas são muitos os documentos, até recentemente secretos, que registram esses contatos com vários objetos voadores não identificados, inclusive no Brasil, né? Agora, por que eles escondem tanto? Por que eles mantêm segredo?
Porque os homens, de um modo geral, têm uma natureza bélica e eles querem conquistar, dominar e revelar esse contato sem ter mais informações e sem condições de dominar esses seres, demonstra uma incapacidade, né, deles, que poderia mostrar uma fraqueza e eles então perderiam a força de comando aqui na Terra. Vocês devem lembrar que num dos programas aí sobre OVNIs, eu não me recordo se foi o Globo Repórter, algum desses documentários, o Dr. Osiris Silva, fundador e diretor da Embraer durante muitos anos, ele narra ter visto ele e o piloto do avião que ele vinha de São Paulo para o campo do CTA, alguns OVNIs, né, nessa viagem. E ele diz que tem certeza que eram OVNIs, né? Também existe algum relato num documentário que eu vi falando sobre, na base aérea de Salvador, em 16 de dezembro de 77, né? Eles também identificaram um objeto voador, né, muito grande, que eles chamaram de nave-mãe, e ela estava rodeada de outros menores, né, que faziam curvas de 180 graus, enquanto a nave maior permanecia parada, né? Isso tudo foi arquivado confidencialmente também, pelas mesmas razões que eu acabei de expor. Mas, no mundo de regeneração, vai ser uma época de grandes conquistas. Chico diz que será descoberta a cura para mais de 6.900 doenças, como câncer, cegueira, surdez, doenças degenerativas, infecciosas, né? E que até hoje a ciência só descobriu o quê? Tratamento crônico, né? Obrigando as pessoas a tomarem remédio para o resto da vida, mas não a cura. Então, essa nova ciência disruptora, através de novas tecnologias, vão editar o código genético de cada indivíduo, fazendo a correção desse código defeituoso e curando, em definitivo, muitas doenças. Por exemplo, o Geraldinho diz que ele tem contato com um cientista, pesquisador da área de genética, muito famoso nos Estados Unidos, e ele pessoalmente informou ao Geraldinho, né, que na busca de remédios e vacinas para a cura da Covid-19, eles estão avaliando a possibilidade de ter encontrado a cura de várias doenças autoimunes através da alteração do DNA. E por que vai ser permitida a cura dessas doenças? Por causa da mudança de estrutura moral da Terra, né? Vai permitir reduzir muitas dores que faziam parte das nossas expiações, principalmente provenientes das doenças físicas, né? E outra coisa interessantíssima, as indústrias de TV, sem querer, vão descobrir em meados dos anos 2050 a sintonia com os desencarnados, com o plano espiritual. E que, ao sintonizar, eles vão perguntar de onde estão falando, com quem são eles, e aí eles vão se identificar. E esse contato vai ser feito e depois vai virar o nosso cotidiano, um aparelho tipo tablet que o Chico diz que a gente vai poder pendurar nas nossas paredes e conversar com os nossos entes queridos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual. Gente, tem gente que vai dizer, o Chico estava viajando na maionese. Mas olha só, olha a realidade que a gente usa hoje com a internet para falar com amigos e parentes simultaneamente ao redor do mundo. Quem é que podia imaginar
em 1962, aliás, obrigada, querido Gilmar, que me mandou essa fotinha lá dos Jetsons, né? Mostrando, né, os Jetsons em 1962, né, quando a gente assistia esse desenho animado, e na visão futurística, né, dele, que seria uma espécie de premonição do autor. Nós não imaginaríamos em 62 que hoje estaríamos usando esses recursos todos. Aula online, trabalho em casa, videochamada para conversar com os parentes e amigos, né? Videoconsulta, tem lá teleconsulta, tá tudo lá, né? E nós, então, não podemos duvidar de que daqui a alguns anos estejamos usando desses recursos. Para quem ainda duvida, eu só destaco a situação que nós vivemos agora, né? Quem é que em 2009 poderia imaginar que nós passaríamos a trabalhar em casa, a ter aula, a dar aula, a participar de reuniões online, né, da empresa, assistir palestras ao vivo como a nossa, interagindo com os comentários, ou se estivéssemos usando outros programas para transmitir, como nós fizemos na última assembleia da nossa casa espírita, né? Ninguém podia imaginar que, de repente, a situação se transformasse tanto. Então, gente, não nos surpreendamos com essas profecias. Tudo pode acontecer. Mas a ciência é quem vai desenvolver esses recursos que serão fatos científicos, o que hoje permanece no campo filosófico ou religioso. Geraldinho diz que Chico fala que a ciência vai evoluir tanto que em 2057 o mundo será irreconhecível. A gente poderia aqui destacar as profecias maias também, que muita coisa, né, que eles profetizaram está acontecendo também. Coincide também muitas coisas que o Chico fala. Só que o tempo nosso aqui é pequeno para a gente fazer um levantamento dessas coincidências, né? Mas isso fica para um outro estudo, né? Outra mudança também que eles falam, Divaldo, Chico, fazem menção às mudanças climáticas, dizendo que no novo estágio da Terra não vai mais exigir o sacrifício de viver em temperaturas extremas e que a temperatura de todo o planeta será amena. Diante desse relato, a gente lembra do derretimento das calotas polares, né? Nós vimos um recente documentário falando da ameaça na Antártica do degelo de sumir o pinguim-rei, né, que precisa daquele gelo intenso para se reproduzir e para para viver praticamente, né? Como é que a espiritualidade vai resolver o problema do aumento dos níveis do mar, né, com a água do degelo dos polos? A gente não sabe, mas com certeza ela sabe. Deve haver, né, algum motivo, e esse talvez seja um, para amenizar a temperatura da Terra, que esteja havendo, né, essa mudança climática. Mas para colaborar com a mudança de estágio, vários espíritos de escola estão reencarnando, né? No Evangelho, item 20, ele chama os espíritos do Senhor, o espírito da verdade, chama de obreiros do Senhor, né? Os espíritos que renascerão. Ele fala renascerão porque está falando lá na época de Kardec, né? Mais comumente no período de transição do planeta para cooperar na obra da regeneração. E o Chico confirmou para Geraldo Lemos e a doutora Marlene que Emmanuel reencarnou em 1999 para renascer em 2000, né? E que seria um médium psicógrafo e que Chico mandaria mensagens por ele, né? Eles iam inverter, conforme Divaldo também diz, que quando ele foi embora, Joana de Anjos vai reencarnar, né?
e vão mudar de posição também. E que nós vamos reconhecer Emmanuel pela obra e que ele se destacaria em 2030. Divaldo diz também que Vitor Hugo reencarnou em 2000 para liderar a falange de novos artistas para o renascimento das artes, em todos os campos, na música, na literatura, na dança, no teatro, para dar uma guinada na qualidade da nossa cultura tão depauperada nos últimos tempos, né? E muitos outros espíritos estão se reencarnando no Brasil e no mundo para dar um impulso na ciência e na filosofia. Divaldo relata ainda que José Bonifácio, Rui Barbosa já estão também reencarnados no Brasil para ajudarem na mudança do nosso planeta. Então, gente, isso nos dá uma esperança de um mundo melhor, né? Já que vamos ver que aquele lixo tóxico do nosso comportamento moral, explicado lá no Novo Testamento de Mateus, né? Já apontando para a necessidade da nossa transformação moral, nós que trazemos ao longo desses milênios libertinagens, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, astúcia, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba. No novo mundo, esses defeitos serão substituídos por atributos da alma regenerada, onde vamos ter ética, integridade, responsabilidade, respeito às leis e regulamentos, respeito pelos demais cidadãos, amor ao trabalho, desejo de superação, pontualidade. Esses vão ser os atributos do morador do novo planeta, né? Mas será que a gente já pode identificar alguns espíritos da geração nova, conforme Kardec descreveu na Gênese, item 30, capítulo 18? Ele diz que são facilmente reconhecíveis porque muda da água para o vinho. Os novos espíritos que se reencarnaram a partir do ano 2000 já vêm com um sentimento inato do bem, de justiça social, de cuidados com a natureza, né? E são eles que vão fundar a era do progresso moral. São inteligentes e têm uma razão também precoces, né? Se juntam às crenças espiritualistas, né? E tudo isso constitui um grau, um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, né? Eles têm desapego por tudo que é material, uma busca inata pela espiritualização, estão livres das paixões desordenadas. Então, essas transformações que a nossa geração está assistindo, né, vendo essas crianças e jovens, recentemente fizeram uma pesquisa entre os jovens e ficaram surpresos porque eles disseram que eles não têm intenção de ficar ricos, que eles não têm intenção de adquirir bens materiais, de viverem em luxo, né? Então, que demonstram uma nova mentalidade, né? E é isso que vai elevar a Terra, né? E elevar a Terra num melhor ambiente físico, moral e espiritual para que essa nova humanidade possa habitar, né? Agora, a gente sabe que para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que só povoem espíritos bons, né? Encarnados e desencarnados, porque a gente sabe que na psicosfera terrestre existem os espíritos que se afinizam com os habitantes da Terra, né? Então, quando nós tivermos a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados voltados ao bem, né? Então nós vamos ter uma melhora progressiva na Terra. Então, esses que vão saindo, vão deixando a Terra e não vão voltar por enquanto. E vão chegando à Terra espíritos mais adiantados e propensos ao bem. Mas, Santo Agostinho lembra que não são
espíritos exclusivamente, eminentemente superiores, né? Mas daqueles que estão mais predispostos a assimilar essas ideias inatas do bem e aptos a colaborar com o movimento de regeneração. Agora, os espíritos atrasados, esses que se revoltam contra Deus, negam a reconhecer qualquer poder superior aos seres humanos, né? Esses que têm uma paixão, têm uma propensão instintiva às paixões degradantes, têm os sentimentos antifraternos, né? Que já falamos aí do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, apego a tudo aquilo que é material, sensualidade, cupidez, avareza. Esses são candidatos à emigração, né? Só que não são todos esses espíritos que vão ser expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Por quê? Porque muitos desses espíritos retardatários, e neles a gente acredita que muitos de nós estamos classificados, vão poder voltar porque muitos já não cedem, né, ao arrastamento das circunstâncias, né, e do mau exemplo, né? Ele diz que a casca é pior do que o cerne, que se a gente tirar a casca, lá no interior deles, são espíritos que estão propensos ao bem e que, uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, vão ver as coisas de uma maneira diferente, inteiramente diversa daquela do momento que eles viam quando estavam aqui na Terra. E para isso, tem muitos espíritos bons que estão nos ajudando e ajudando esses espíritos que ainda persistem no mal, né? Para esclarecê-los, para mostrar o quão falso é o caminho que eles estão seguindo. E que nós mesmos, pelas preces e pelas exortações, podemos ajudar para que eles melhorem, visto que entre os mortos e vivos há sempre uma perpétua solidariedade. Então, como é que a gente vai entender essas partidas coletivas, né? Eles explicam que não tem por fim somente levar esses espíritos, e nem todos os espíritos que estão saindo estão vinculados à maldade extrema, né? É só para poder rapidamente livrar muitos espíritos dessas más influências, né? E dar maior ascendência às ideias novas. Muitos, como nós dissemos, apesar das suas imperfeições, estão maduros para serem transformados, né? E é por isso que os espíritos dizem que muitos estão partidos nessa hora, mas estão indo buscar uma fonte mais pura de informação, né? Se eles se conservassem aqui no meio e sob as mesmas influências danosas, iriam persistir nessas opiniões, né? E nas suas maneiras de apreciar as coisas. E que então uma leve e rápida estada no mundo dos espíritos vai bastar para que descerrem os olhos e eles veem aquilo que eles não podiam ver enquanto estavam aqui na Terra. Então, por isso que mesmo o incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com as ideias inatas da fé, da tolerância e da liberdade. E quando eles regressarem, eles vão achar as coisas mudadas. Então vão experimentar a influência do novo meio onde estarão nascendo, né? E aí, ao invés de se opor às novas ideias, como faziam na encarnação anterior, eles vão se constituir em auxiliares do novo mundo. Olha então como é que é espetacular a providência divina, né? Então, a renovação, gente, da humanidade não exige
absolutamente a renovação integral dos espíritos. Isso é que a gente precisa deixar bem claro, né? Basta uma modificação nas nossas disposições morais, como está lá na Gênese, né? E essa disposição, ela se opera em todos aqueles que se encontrarem predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. E muitos já conseguem, né, manter essas disposições morais, sublimando, não se deixando influenciar por esses ambientes perniciosos, né? Então, nem sempre aqueles que vão voltar para a Terra são outros espíritos, né? São os mesmos, né? Muito frequentemente, mas pensando e sentindo de outra maneira, né? Então, a gente acha fantástica essa explicação dos espíritos, né? Mostrando de que forma que a espiritualidade usa, né, para modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça em determinados momentos da humanidade. Para o Geraldinho, a data de 21 de julho de 2019, quando completou os 50 anos da moratória que Jesus deu à Terra para, caso não entrasse numa terceira guerra mundial, né? Ele então acha que essa data é como se fosse a meia-noite, a da escuridão, que abriu caminho para essa nova era, que teria sido o último dia do mundo de provas e de expiações e o início do mundo de regeneração propriamente dito, né? E de 2020 até 2057 seriam as horas da madrugada, né? E a cada ano que passa, como diz Manuel Filomeno de Miranda, o amanhecer de uma nova era, né? O dia vai clareando até finalmente chegarmos no tão sonhado mundo de regeneração. Então nós temos que ter muita fé, muita calma, porque serviços imensos, gente, estão esperando por nossas almas no futuro próximo, né? Muito em breve, o homem vai estar ligado à glória da religião cósmica, né? Da religião do amor, da sabedoria, e o cristianismo de hoje vai dar lugar às concepções espíritas, que não é que o espiritismo vai ser a religião do futuro, mas vai estar presente em todas as religiões, mas vão ser religiões que vão edificar o espírito, ajustando esse conceito de bênçãos, né, que o espiritismo nos traz, né? E diante de uma chance única de irrestrita confiança em Deus, a mensagem que nós trazemos de esperança e que todos nós possamos vibrar pela paz do mundo. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, conflitos, desajustes e desesperos inúteis nesses momentos, porque nós estamos precisando de união e de trabalho cada vez mais intenso. Então, fé e confiança em Deus, perseverança no bem, entregar todas as nossas forças a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, que continua no leme, aos mentores amigos, para que sejamos admitidos no trabalho renovador a que fomos chamados a servir, consolar e esclarecer. E que Jesus, nosso mestre e Senhor, que o nosso querido Chico, que nos trouxe todos esses esclarecimentos e foi médio de tantos ensinamentos da doutrina espírita, que ele na espiritualidade e Emmanuel aqui na Terra nos ajudem, a fim de que nós venhamos, né, a cumprir
com valor e confiança, com fé e esperança, a tarefa que fomos convidados a servir em nome deles. Muito obrigada, gente. É isso aí por hoje.